Você já ouviu falar no Keltner Genius? Esse indicador é um indicador interessante e eu estou com ele aqui no meu gráfico para mostrar para você um setup que trabalha com esse indicador, tá? Por isso eu estou no gráfico da LREM, nos 60 minutos, e eu vou te mostrar um setup que o nome dele é o seguinte: Keltner Genius frenético. Você pode achar estranho essa palavra frenético, mas eu vou te explicar o porquê dessa palavra. Olha só esse setup, ele trabalha com inversão de posição, tá? Como assim? Ele já sai de uma posição de venda e já entra na compra, e ele faz a mesma coisa. Como ele entrou na compra aqui, ele vai sair da compra aqui e já vai entrar na venda. Dessa forma ele vai invertendo as posições e está sempre posicionado. Por isso é um setup frenético, porque ele não para de operar, né? Ele gosta bastante de operar, está sempre operando, invertendo as posições. Então é um setup com uma característica bem específica. Por isso que eu dei o nome para ele de setup do Keltner Genius frenético, por causa dessa característica. Então hoje você vai precisar do seguinte para poder fazer esse setup. Vai precisar do Keltner Genius nessas propriedades aqui, olha só. Parâmetro aqui, ó, desvio 2.00, né? Ou 2, período 20, o tipo dele aritmético. Os nossos alunos do treinamento têm acesso ao código desse setup, porque eu ensinei como programar isso daqui, né? É uma estrutura específica para poder fazer essa inversão de posição, tem um macete aí por trás. E eu ensinei isso para os nossos alunos do treinamento, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês as estatísticas desse setup operando na compra e na venda em determinados ativos aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para você, para ficar claro o que eu estou falando, para você entender. Vou mostrar para você como é que funciona aqui uma operaçãozinha para você entender como é que funciona esse setup. Vou mostrar para você. Olha só como é que funciona esse setup. É o seguinte: aqui, quando ele bate aqui, a gente já estava com a nossa ordem do Keltner Genius anterior, do candle anterior, tá? Do candle que já estava fechado, certo? Que era esse daqui. Olha só, entramos aqui na compra, saímos de uma posição de venda que estava em aberto, nós fechamos ela aqui e entramos na compra. Nesse momento, nossa ordem vai ficar aqui em cima. Olha só, vai ficar aqui em cima. E a gente vai acompanhando, né, o Keltner Genius superior. Aonde ele vai indo, a gente vai acompanhando aí cada dia, cada candle, né? Até que ele vai atingir ali e a gente sai da nossa posição de compra. Olha lá, vendo? Atingiu aqui, certo? E aí você percebe que ele tem dois tiquezinhos aqui. Olha só, tem duas etiquetas, né? O que aconteceu? Ele saiu da posição de compra que ele tinha entrado aqui e entrou na venda. Então ele já está com uma posição de venda em aberto. Tá vendo que coisa frenética? Ele já sai de uma posição e já entra em outra. Então ele está sempre posicionado. Tá? Por incrível que pareça, isso pode parecer maluquice, né? Tá sempre operando assim, mas ele teve umas curvas de capital bem ascendentes e legais da gente observar utilizando esse setup, tá? Então ele está com a posição de venda em aberto, ele só vai fechar essa posição quando o preço bater na banda inferior. Então preste atenção para você entender do que eu estou falando, como é que funciona esse setup, tá? Olha só, vai fechar a posição quando bater na banda inferior, como bateu aqui. Legal? Então, lembrando sempre de você tem que pegar o Keltner Genius do período anterior, do candle que já está fechado. Não fique tentando colocar a sua ordem no indicador que está em aberto ainda, porque isso vai deixar o setup mais frenético ainda. Se o Keltner Genius nem fechou ainda, você não pode colocar a sua ordem nele. Coloque no Keltner Genius que já tem o valor fechado, por favor, tá? É assim que funciona. Então, legal, te ensinei como é que funciona, te dei aqui uma visão geral do funcionamento desse setup. E aí eu quero te mostrar as estatísticas disso daqui, operando esse setup. Olha só, tantas e tantas operações catalogadas. Isso daqui é como se esse setup estivesse sendo operado na conta real e a gente vai simular os resultados dele ao longo do tempo. Então imagina a sua possibilidade de testar diversos setups que você tem sem colocar o seu dinheiro real em jogo, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos testar esse setup, ver como é que ele tem se comportado desde 2017. Vamos lá então? Olha só que legal, estou aqui no gráfico da ITSA 3 no 60 minutos, olha só, e você pode ver o desempenho desse setup aqui, como a curva de capital dele se manteve ascendente, operando na compra e na venda, né? Você pode ver aqui. Tá? Se você operar só na compra, a curva de capital fica mais suave, sem tantos
movimentos agressivos como esses aqui, tá? Se você operar só na compra. Agora, quando você inclui a venda, você tem uma curva de capital ainda ascendente, mas com momentos um pouquinho mais difíceis, certo? Olha só, a gente vai ter aqui essa curva de capital, essas estatísticas aqui, com 353 operações, 71% de acerto, 0,62 de payoff e o fator de lucro de 1,54. Olha só a curva de capital desse setup operando na compra e na venda na LREN3. Você pode ver que foi uma curva de capital ascendente aqui nos 60 minutos. Impressionante, porque eu estou operando na compra e na venda, né? Então você vê que às vezes ele fica com uma posição de venda em aberto, né? E às vezes ela dá até prejuízo, tá? Mas mesmo assim, mesmo quando você inclui a venda, o setup consegue se manter ascendente, tá? Então é muito interessante, é isso que importa, né? Porque aqui a gente tem uma curva de capital que desde 2017 ela está fazendo dinheiro, né? Então é um setup interessante. Vamos observar aqui que ele teve 71% de acerto também, assim como a ITSA3 que a gente estava observando, teve 71% de acerto, payoff de 0,80 depois de 189 operações, fator de lucro de 2,06. Interessante, setup legal, 60 minutos. Vou colocar agora na VIVT3 para a gente observar. Então, olha aí a curva de capital na VIVT3, muito interessante. Essa curva de capital ficou bem legal, né? E você pode ver que mesmo operando na compra e na venda, tá? Invertendo as posições de forma frenética, esse setup, olha só, curva de capital super legal, né? Ascendente ao longo do tempo aqui no gráfico de 60 minutos, desde 2013, olha só, desde 2013. Interessante você perceber que ele também teve 70% de acerto. Ou seja, é comum, né, essa taxa de acerto para esse setup, né? 0,94 payoff depois de 350 operações e fator de lucro de 2,59. Ele funcionou na VIVT3 e também funcionou na VIVT4, então vou colocar aqui para você ver. Olha só que legal, aqui na VIVT4 ele teve um desempenho bom também, né? Apesar de não ter sido tão perfeito como na VIVT3. Passou aqui um momento de dificuldade, né? Você pode perceber um pouquinho consolidado, mas o setup, olha só, desde 2017 ascendente, fazendo dinheiro, certo? Vamos perceber aqui, mais uma vez, 70% de acerto. Ou seja, essa é a taxa de acerto do setup, né? Ele costuma ter isso daí de acerto. 0,93 o payoff depois de 161 operações. Fator de lucro 2,20. Então o que eu estou te mostrando aqui é o seguinte. Esse setup do Keltner Channels sendo operado nesses ativos que eu te mostrei, ele teve esse desempenho, tá? Você pode ver que é um setup que ele é frenético, né? Ele já inverte as posições de maneira um pouco frenética, né? Tá sempre posicionado, mas ele é um setup que funcionou desde aí de 2013, 2017, né? Nos ativos que eu te mostrei. Setup interessante, um indicador muito legal para você ter no seu gráfico, que se demonstrou ser um indicador eficiente, né? Que pode ser utilizado de forma eficiente nos ativos certos. Legal? Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal e compartilhe. E acesse o nosso site que está aí na descrição desse vídeo.